comecei, na verdade, de calça curta quase, né? Comecei aos 15 anos na Bandeirantes. Então, mais concretamente, hoje seria 40, quase 43, 42 para 43, de exercício da profissão, embora ultimamente mais, não tão diretamente na redação, né? Mais na direção da redação, na direção geral da empresa. Né? Rádio, TV, trabalhei um pouco em jornal, na verdade foi há pouco tempo, Jornal da Tarde. Trabalhei em agência noticiosa, na Internacional, na UPI. Trabalhei como assessor de imprensa, gabinete do prefeito, prefeitura. Trabalhei depois também na Secretaria de Estado da Cultura. Né? Eu comecei na Bandeirantes, na verdade, como disse, calça curta, quase muito mal, aos 15 anos. Comecei na parte de rádio. Eu redigia, era um dos redatores lá da Primeira Hora. Comecei a redigir efetivamente com 15 anos, porque eu já era um fanático por rádio, especialmente por radiojornalismo. Então, meu irmão havia sido contratado pela Bandeirantes como locutor esportivo e noticiarista, e eu cheguei em São Paulo, fui apresentado ao Cadung, que era o diretor de jornalismo lá da Bandeirantes, me deu uma oportunidade e eu comecei a escrever de imediato, entende? Então eu ia para lá de madrugada, não podia bater ponto, aquelas coisas todas, mas foi uma grande escola, porque era um time muito bom. A Bandeirantes, na época, a rádio seria o equivalente hoje à Rede Globo, na área de rádio seria o equivalente, né? Primeira Hora, um jornal com uma audiência muito grande. E eu tinha uma liberdade extraordinária para escrever lá, né? A ponto que eu tinha um secretário de redação, profissionais experientes e tudo, mas naquela época de movimento estudantil mais agitado e tudo, como a equipe era bem dividida, tinha lá uns mais conservadores, qualquer coisa, eu pleiteei e não teve dúvida, deixaram comigo. Quer dizer, então o noticiário todo de movimentação estudantil, eu que preparava para que redigia, né? Isso foi em 65, 66, em 67 a Bandeirantes inaugurou a televisão, Canal 13, né? E eu trabalhava na rádio, logo surgiu um convite para ir trabalhar também na televisão. Então eu passei a atuar na televisão, inclusive nessa época com o Gregório, que também fomos contemporâneos lá de Gregório Bacic na redação da rádio, e fomos para a televisão. Eu preparava lá o Jornal da Noite, um dos redatores. Tinha o Repórter Esso ainda na Tupi, o Ultra Notícias, que era o Ultragás, que patrocinava depois do Repórter Esso. Da Bandeirantes? Na Bandeirantes nós tínhamos um jornal na hora do almoço e tínhamos o jornal da noite, que entrava às 8 horas, titulares da notícia. Tinha o chefe de reportagem, né? Quer dizer, pauteiro, que na verdade, como é que funcionava a parte de imagens, né? Era o famoso Gillette Press, né? Reportava-se o que era importante, tinha saído um jornal da cidade e o pessoal normalmente ia só o cinegrafista. Era muito raro ir um repórter junto, então o cinegrafista fazia às vezes de repórter. Aí nós tínhamos alguns talentosos, né? Citaria um que para mim foi marcante naquele período, Reinaldo Cabreira, que depois foi para a Globo. O Reinaldo Cabreira, ele era um cinegrafista, tinha trabalhado antes na TV Excelsior, mas era, antes de mais nada, um repórter nato mesmo, né? Então o Reinaldo pegava aquele recorte de jornal, ele ia, fazia as filmagens em cima daquele assunto, mas ele não se limitava àquela filmagem, ele trazia de fato mais informações. E os outros, o padrão era o seguinte, entende? Até bons cinegrafistas, bons repórteres cinematográficos e tudo, mas eles traziam uma filmagem, entende? Era filme só, e faziam um relatório e tal, botavam uma linhazinha e dados anexos, era o famoso dado anexo, né? Eles grampeavam lá o recorte do jornal e era um sofrimento, porque você tinha que fazer, às vezes você tinha algum elemento, conseguia alguma informaçãozinha adicional para esquentar um pouquinho aquele fato, senão não tinha jeito, tinha que se limitar aos jornais. Então era uma glória quando pegavam um relatório do Reinaldo, por exemplo, tem coisa nova, não precisa repetir só o jornal, né? Mas era muito precário. Mas era, de qualquer maneira,
eram funções definidas com uma limitação. E que eu estava falando normalmente era só a filmagem muda, né? Aí depois, então, no caso da Bandeirantes, aí começamos a ter também as sonoras. Né? Mas aí era um equipamento pesado, e não fugia muito disso também, porque pegava o repórter do jornal e, com raras exceções, o repórter ia e praticamente escrevia o que estava no jornal e a pessoa confirmava, não trazia muito, era ainda uma coisa precária mesmo. Qual que era a sua função? Eu era redator. Redator. Então existia aquele que só fazia? Sim. E como que era a hierarquia da redação? Quem que era? Tinha na época a gente chamava de secretário, que seria o editor, né, que fazia o espelho do telejornal, e o que tocava de matérias para cada um, havia uma distribuição de material. Não havia, assim, propriamente, acho, uma especialização naquele momento ainda de dizer editoria internacional. Eu sempre reivindicava, né? Eu gostava mais do internacional, até porque era o que se escrevia com mais liberdade, porque eu também tinha trabalhado em agência noticiosa internacional, então tinha realmente uma boa familiaridade. Eu gostava do assunto, e era uma época muito rica em termos de noticiário internacional, porque era todo período de Guerra Fria, Vietnã. Na época, a China sempre fazia severas advertências dos Estados Unidos, tinha até uma brincadeira que era a 357ª advertência enérgica da China aos Estados Unidos, lá conta. Verdadeiras piadas, né? Na Bandeirantes eu fiquei até 72, quer dizer, foi 67, final de 67 até 1972. Quando eu saí, fui para Eldorado. Nessa época eu também lecionava radiojornalismo na FAAP, né? E eu saí exatamente por isso, em troca da FAAP, porque 2 vezes por semana eu precisava sair mais cedo para lecionar. E mudou lá a direção do jornalismo, queriam que eu ficasse à noite como secretário, e não abro mão disso. Não teve jeito, eu saí. Aí depois eu fiz rádio durante mais um período, aliás, acumulei rádio até 82, né? Mas nesse meio tempo, de 75 a 78, eu fui diretor de jornalismo da TV Cultura, né? Sucedendo o Vlado, né? Eu já era um dos editores no período lá do Vlado. Então você também trabalhou na TV Cultura? Trabalhei na Cultura. Já como editor? Na Cultura eu comecei em 74, né? Em meados de 74, depois em 75 houve uma mudança lá, em setembro de 75, uma mudança de direção, foi quando o Vlado assumiu a direção, e eu com o Vlado fiquei como editor local, né? Depois com a morte do Vlado, nós ficamos, Fábio Pérez na parte da manhã e eu na parte da tarde como responsáveis pelo departamento. Depois fiquei eu como diretor, né? Aí fiquei de 75 a 78, foi um período realmente muito gratificante para mim. Difícil, como sempre, pela situação, o departamento estava muito mais para se desmantelar, mas a gente conseguiu dar a volta. Claro que foi um período complicado de se trabalhar, mas conseguimos fazer tanta coisa boa lá que foi muito gratificante. Em primeiro lugar, quer dizer, um momento politicamente muito difícil mesmo, e a Cultura tinha um agravante por ser uma emissora que depende de verbas do Estado, então já tinha, quer dizer, uma marca muito grande. E tinha acontecido o que tinha acontecido com o Vlado. Eu diria que, particularmente, quer dizer, eu consegui trabalhar lá com grande independência porque eu nunca busquei esse cargo. Foi uma coisa que veio naturalmente em decorrência da minha posição lá. Por outro lado, eu me sentia muito forte no sentido de que não tinha realmente cabo preso. Tinha minha postura, minha posição política e tudo, mas não tinha nenhum vínculo com nada que pudesse. E, naturalmente, antes de eu assumir, certamente eles vasculharam minha ficha e tudo. Tínhamos uma equipe muito boa, realmente, na Cultura. O
sobreviventes lá do período lá do Vlado, porque alguns realmente foram embora naquele período, né, de perseguição, ou porque tinham algum vínculo mesmo, abandonados, sumiram, né? Mas a equipe ficou, foi uma equipe muito boa, e nós desafiávamos constantemente, quer dizer, a própria censura, né, que era muito comum, manifestações em São Paulo, manifestação estudantil, vinha simplesmente a proibição, e a gente se rebelava com sucesso, com artimanhas, né? Algumas, assim, quase que desafiadoras mesmo, né? Você não podia falar da manifestação, você inventava, fazia uma matéria sobre o trânsito complicadíssimo do dia, entende? E, claro, mostrava o congestionamento, mandar pelo fundo, apareciam produtos, apareciam tudo. Então, às vezes a gente dava até dessa forma, que era uma maneira de dar alguma coisa. E enquanto os outros canais simplesmente silenciavam. Muitas vezes aconteceu isso. Uma outra ocasião, foi uma situação um pouco mais complicada, essa aí, como é que vamos fazer para dar alguma coisa hoje? Aí eu me lembro, tinha um setorista no 2º Exército, já estava lá, nessa época, o general Guilhermando, que era uma pessoa com quem se podia ter diálogo, né, que sucedeu o Edinardo lá, de triste lembrança. O general, então eu pedi para o setorista para ele me passar como é que tinha sido o dia do general, como é que ele tinha acompanhado os movimentos. Então, ele me passou lá, o general tinha acompanhado da sede do quartel, que acompanhava com tranquilidade, que confiava que logo a situação se normalizaria, que o exército permanecia no estado normal, não havia nenhuma prontidão, né? Então, através quase de uma nota oficial que a gente criou, porque não foi o 2º Exército, não tinha divulgado nota oficial nenhuma, mas através desse artifício a gente conseguiu dizer que alguma coisa de estranho estava acontecendo na cidade. E para a gente, nesse momento, era uma glória poder falar isso aí, porque sabe onde você está? Não pode dizer nada. Entende? E aí você consegue passar alguma mensagem que alguma coisa está acontecendo. Agora, evidentemente, que depois que o jornal ia para o ar, a gente ficava uma atenção, pelo menos durante uns 10 minutos, para ver o telefone tocar, né? Então, isso era uma complicação. Em outros momentos, quer dizer, sem esse grau de tensão, mas a pressão sempre muito grande, nós tínhamos 2 telejornais à noite, nesse período. Você se lembra o nome? Sim, Hora da Notícia, que ia às 8 horas. Esse era mais factual, entende? Era um telejornal muito parecido com os outros, né? Com pequenas reportagens, uma cobertura noticiosa local, nacional e internacional. E depois, às 9 horas, das 9 às 9h30, nós tínhamos um jornal bem pretensioso, que seria o Hora da Notícia Reportagem, que, na verdade, a gente procurava fazer lá um Globo Repórter, vamos dizer, diário, né? Então, elegíamos nunca, não mais do que 3 temas, local, nacional, político e internacional, e esses 3 temas eram trabalhados mais aprofundadamente no jornalismo interpretativo, então é um trabalho muito bom. No final de 1976, nós colocamos no ar, no final do ano, uma série de reportagens, são as melhores que a gente tinha feito no ano. A gente elegeu lá um conjunto lá de umas 20 reportagens que nós reproduzimos no final do ano. Uma delas era sobre o trabalho dos Boias Frias, uma reportagem do Armando Figueiredo Neto, muito bonita, né? Bem sonorizada, com a chuva goiabada, anis e tudo. E essa reportagem tinha ido em setembro sem nenhum problema, mas era uma reportagem tocante mesmo, que era um dia a dia. Quer dizer, começava aquele esquema desde o amanhecer, o caminhão dos Boias Frias, indo para o canavial, o trabalho, aquela coisa toda, no final do dia, e era um fim de semana, né? O pagamento sendo feito em cheque, e a pessoa ainda tinha que perder um dia de trabalho para ir para outra cidade para receber. Então, todas aquelas condições, e ainda assim para receber o cheque que tinha. Então, mostrando essa realidade do Boias Frias, mas uma coisa muito bem editada, claro que tinha uma carga emocional
carga emocional grande, uma matéria muito bem conduzida pelo Armando, tinha uma tese aí de mestrado que tinha sido a base, inclusive, da pauta, né, sobre a realidade dos boias frias. Isso foi ao ar na primeira exibição, em setembro, sem problema nenhum. No final do ano, na reedição, a Polícia Federal foi lá para apreender, né? Mas a gente já estava começando a ficar acostumado com isso, né? Então foi lá para apreender, tirou aquele negócio, quem era o responsável, né? Até o diretor, não, deixa a ficha, não, o responsável sou eu, não precisa botar mais ninguém responsável. Se eu tivesse feito a matéria, faria exatamente isso aí. Então, levaram e ficava aquela coisa, né? Que era, às vezes fazia de bobo, perguntava no presidente da fundação, mas o que eles alegaram? Fulano, Coronel Paiva, que isso aí sugere, entende? Pode motivar aí uma certa revolta, aquelas coisas todas. Mas isso virou rotina depois. Tínhamos um outro programa, esse que eu me envolvia diretamente, que era o Interação, era apresentado às sextas-feiras pelo falecido Ramos Calheira, uma voz maravilhosa, né? O Ramos Calheira, que foi durante muitos anos o narrador lá do programa de rádio das Nações Unidas em idioma português, né? E ele trabalhava com a gente lá na Cultura na apresentação desse programa, então era uma interação. Aí tivemos uma reportagem sobre a Nicarágua que os sandinistas, capitaneados lá pelo comandante Zé, tinham ocupado o Congresso Nacional. Foi feita uma reportagem dizendo, enfim, o regime do antigo ditador Somoza estava completamente podre a partir do momento que os guerrilheiros conseguiram ocupar o Congresso. E era questão de semanas, no máximo meses, que se podia contar com a derrocada do antigo regime somocista, né? Esse aí foi o fim do programa. Aí esse programa acabou. Esse aí cortaram com a nossa brincadeira, entende? Aí também eu fazia a famosa pergunta, por que tá bom, se os guerrilheiros tomaram o poder lá, por que não podem de repente tomar também aqui, né? A sofisticação da interpretação, mas assim foi. Mas além da verdade, quer dizer, depois do episódio lá, apesar de toda essa pressão aí, tudo, quer dizer, a linha dura já tinha se enfraquecido, então a gente levava a sério, claro, as ameaças que não sabia os loucos que poderiam ter pela frente, mas já se respirava um pouquinho melhor, né? Claro que isso ainda foi um processo lento até chegar aí à abertura, mas nesse período já se respirava um pouquinho melhor. Mas, de qualquer maneira, era uma grande vitória conseguir transgredir algumas dessas regras ou colocar algum material mais delicado. Naquela época tinha algum manual, alguma norma de redação para telejornalismo? Olha, nós chegamos a fazer alguma coisa lá na Cultura, eu cheguei a fazer alguma coisa específica para a rádio, né? Mas lá era, não assim um manual completo, mas de repente a gente discutia muito nas reuniões de pauta, então dava para, de certa forma, ir balizando um pouco isso, né? Em 80, minha carreira nessa parte de rádio e televisão, ela se encerrou, na verdade, no começo de 83, porque já em 82 nós estávamos lançando, dois irmãos e eu, estávamos lançando um projeto próprio, que é uma publicação que hoje, uma editora que hoje tem como publicação carro-chefe essa revista, que é a revista do BO, né? Aí mudando completamente, né? A minha área de preferência e especialização internacional passou para a agropecuária. Olha, eu não entraria nessa versão aí que foi por causa do acordo, mas eu acho que foi um formato realmente que se mostrou bom, né? De apresentação, para aquele momento eu acho que serviu e eu acho, quer dizer, também evolui para isso, quer dizer, deixou de sair aquele apresentador, quer dizer, que era simplesmente um apresentador, um ator, né, da notícia, né, para vir realmente o profissional mesmo que vive na redação, que é isso que se vê aqui, é isso que se vê lá fora, né, e eu acho que não foi uma cópia ruim, não, né, não vejo pelo menos desse
dessa maneira. E hoje, você acha que ainda está igual? A gente continua copiando ou o Brasil tem uma certa autonomia, desenvolveu um Não, acho que tem. Acho que tem também suas particularidades. Aqui eu tenho visto, não diria que propriamente nos telejornais, isso menos, né? Mas alguns programas jornalísticos, entende? Quer dizer, onde tem havido até uma desenvoltura maior do profissional, do apresentador, do jornalista, quase que virando um ator na transmissão das notícias, nesses programas de maior apelo aí, que eu acho que são uma particularidade, pelo menos lá fora, e pelo que eu vejo no TV a cabo, não tem similar, né? Mas acho que hoje a tecnologia está quase praticamente a mesma coisa para um e para outro, né? Eu fiquei impressionadíssimo outro dia, aí, passando depois dos resultados da eleição, dei uma passada, de repente bati na CNN, né? Eles fizeram um break e entraram direto com o pronunciamento do Lula, né? Eu passei, estava em tempo real, quer dizer, era uma coisa assim incrível, quer dizer, eles cortaram assim em cima no pronunciamento do Lula, virei parecer pela rede da Globo, entende? Então, uma agilidade fantástica mesmo, né, que eles têm. Essa questão de você estar ligado realmente 24 horas, né? Então, me lembro quando morreu o Papa João XXIII, não? Paulo VI. Não, Paulo VI depois. Eu estava no interior, quer dizer, quando bateu a notícia que morreu, eu larguei, estava em Limeiro, acho que eu vim voando para São Paulo, fui direto para a televisão, mas já era isso para poder ficar lá e acompanhar tudo isso, quer dizer, 110, ligado sempre em 110 aí, ou 220, sei lá, né? No final da Guerra do Vietnã, acho que esse foi o mais marcante, assim, em termos de... Porque eu trabalhava naquela época, ainda não era diretor na cultura, né? Eu era editor só. Eu trabalhava nessa época na Rádio Eldorado, na Tupi Difusora e na cultura. Durante um bom tempo eu tive 3 empregos, no rádio, televisão. No jornalismo também? No jornalismo, sim. Então eu passei, isso aí realmente eu fiquei no Eldorado, era uma aberração você interromper um concerto para dar uma notícia extraordinária, não existia isso na Rádio Eldorado naquela época, né? Bom, então até 1h da madrugada, que era quando o Eldorado saía do ar, eu fiquei dando notícias do fim iminente da Guerra do Vietnã na Eldorado, porque os guerrilheiros já estavam nos subúrbios de Saigon, os Vietcongs, tudo, né? E eu digo, não é possível, escrevi 10 anos sobre isso, essa guerra, o final da guerra, eu não vou deixar de narrar. Aí eu fui para a Tupi, porque eu dirigia lá o jornalismo da Tupi, fui para lá de madrugada, fiquei dando notícia a madrugada inteira e escrevi um dos textos que eu guardo até hoje, que foi do jornal que entrava no ar às 6 da manhã, entende? Quer dizer, que mais ou menos começava assim, né? Anoitece no Vietnã e chega ao fim de uma guerra que durou uma guerra de 30 anos que nunca deveria ter começado, né? Mostrando toda aquela estupidez que houve no Sudeste Asiático, particularmente no Vietnã, que hoje a gente vê virando uma nação emergente aí, né? Aí fui para a cultura, entende? Aí eu fiz um jornal da hora do almoço e depois ainda para o jornal da noite. Foi direto. Então fazia verdadeiros documentários da guerra, né? Teve um outro episódio também marcante na cultura, esse foi logo depois, 2 meses depois da morte do Flávio, que foi quando morreu o generalíssimo Franco, um ditador espanhol. E esse mostra um pouco, ilustra um pouco aquele momento que a gente vivia, de temor e tudo. Eu lembro que eu estava como diretor interino lá, né? Eu chamei o editor internacional, olha, assim, assado, dá tudo, mas cuidado na adjetivação, né? Aí o jornal ia às 7h30 da noite na cultura, não às 8h. E
umas 7 e pouco, ele levantou e me disse, olha, não vou conseguir desse jeito. Não dá, eu achei preferível a gente não dar nada, caracterizar que houve censura. Eu digo, não, para cima de mim, não. Censura, isso você não vai me passar, você me desculpe, né? Aí, infelizmente, como eu dominava o assunto, sentei e preparei um texto que talvez ele não escrevesse aquilo com tanta contundência, mas sem adjetivação. Eu acho que você podia dar aquilo, entende? E ele foi embora, mas a morte do generalíssimo ficou registrada como deveria ser, apesar daquele momento, né? Acho que são esses fatos aí. Nós vivemos muito uma coisa que eu acho que a maior parte das vezes fica mascarada, mas a gente viveu muito nas redações essa questão de divisão, entende? De grupos, né? Quer dizer, o pessoal radical e o pessoal vamos tocar coisa, vamos tocar com seriedade, que não significava fazer isso. Então, o jornalismo que a gente fez na cultura, apesar de ter sido um jornalismo que eu acho que marcou a época, foi lá, aliás, no Vox Populi, que era um dos programas da época nossos lá, que foi o primeiro programa a ter uma projeção, que o Lula se projetou nacionalmente. Esse foi um outro episódio também, uma batalha para se conseguir colocar esse programa no ar. O programa Vox Populi foi gravado em maio de 76, né? Foi em plena greve dos metalúrgicos, era no começo ainda do programa Vox Populi. Fazia uma boa pesquisa, tinha um bom entrevistado. Era tipo de um Roda Viva, né? Antecedeu o Roda Viva, né? E o Vox Populi tinha esse formato, quer dizer, de alguém sendo bombardeado por perguntas gravadas antecipadamente. Claro que a gente tinha toda uma pesquisa para ir buscar depois essas perguntas para render um bom programa. E quando o Lula foi convidado, estava sendo deflagrada a greve dos metalúrgicos no ABC, e o... Não, eu minto, 76 não, foi 78. Foi maio de 78, me lembro bem agora. Estava sendo deflagrada a greve dos metalúrgicos e nós fizemos um programa no Jornal do Brasil, o Armando Figueiredo e o Lemos me pediram se eles podiam acompanhar a gravação e fizemos um acordo lá, então eles divulgariam uma matéria no domingo chamando para o programa, mas só com alguns pontos da entrevista, né? E de fato fizeram isso. Aí eu lembro que às 10 horas da manhã eu fui acordado, o pessoal da cultura me ligando, que a Polícia Federal tinha ido lá apreender o programa. Aí eu pedi que segurasse, que ligasse lá, ia me virar, de qualquer maneira. Não era para liberar o programa, né? Não era para liberar o programa. E aí entrei em contato, nessa altura o pessoal do Jornal do Brasil se mobilizou também, todas as articulações políticas que eles tinham, né? O Milaer, que era o Roberto Milaer, que tinha sido um dos idealizadores daquele formato de programa também. E aí o pessoal do Palácio, né? Secretaria de Cultura e tudo, conseguimos reverter isso aí. Felizmente foi um domingo inteiro de luta para conseguir colocar o programa no ar. E aí o programa foi para o ar com a seguinte condição: antes tinha que divulgar uma nota do Ministério do Trabalho e tal, onde pedia o retorno às negociações, aquela coisa toda, mas o programa foi para o ar, um programa maravilhoso. Entendo que depois até foi transcrito num livro aí, dos primeiros que saíram aí sobre o Lula, né? Então esse foi um fato também bem marcante daquele período, né? Tem também alguns documentários que a gente fez naquele período, uns documentários que eu mesmo fiz, que ele servia de exemplo do pauperismo que a gente trabalhava na cultura. Era filme, né? Estava numa crise tão grande lá, então para poder fazer esse documentário nós começávamos uma entrevista em filme e terminava em fita. E aí fazia imagens de cobertura para poder trabalhar isso aí. Dois documentários que eu gostei muito de ter feito com dobradinha com o Armando, que foram um sobre o antigo Carandiru, a casa de detenção, cujo título era Depósito de Gente.
Então, realmente mostrar, quer dizer, aquela realidade que até a implosão da casa de detenção continuava sendo aquilo mesmo. Quer dizer, metade do documentário era, enfim, dizer, a barbaridade que era aquilo lá, como o sujeito chegava e tudo mais, né? E depois a outra metade é por que aquilo não explodia. Quer dizer, um pouco da laboterapia, a tolerância com o tráfico, a tolerância do sexo, enfim, drogas de modo geral, né? Então, por isso que não explodia. Quer dizer, como era aquele frágil equilíbrio que mantinha aquele negócio com 6 mil detentos funcionando. Era um depósito de gente aquilo. E o outro era o contraponto, esse aí era a solução alternativa, o albergue, a prisão aberta para aqueles que não cometiam infrações mais graves, né? Mas esses documentários também foram uma batalha para ser colocados no ar, porque eles foram feitos, numa época tinha o secretário Manuel Pedro Pimentel, falecido secretário de Justiça, o governo era do Paulo Egídio, então ele tinha um pouco de liberdade pelo time lá do Paulo Egídio, né? E esse secretário ele era membro do Conselho Curador da Cultura e ele franqueou para a gente o acesso à casa de detenção. A última coisa que nós fomos pedir para ele foi a cela forte. Essa ali deu uma recuada, mas depois acabou deixando também fazer a cela forte. Por quê? Porque ele era, acima de tudo, um humanista também acreditava naquilo. Então aquele documentário foi feito inclusive visando um congresso internacional de direito penitenciário, essa coisa toda. Então. Aí foi exibido para o Conselho Curador da Cultura. E aí eles acharam maravilhoso, ficaram impressionados com o que viram e tudo, mas só que isso não pode ir para o ar. Eu falei, como? Não, isso não foi feito, isso foi feito para ir para o ar. Aí eu já tinha, na verdade, também estrategicamente já havia divulgado isso para o Estadão e tudo, né? Então não tinha muito como dizer. Aí a emenda que eles deram foi pior que o soneto mesmo para eles, porque então eles não queriam que fosse, porque a proposta nossa do departamento era essa. Bom, então hoje entra o depósito de gente, depois entra a prisão albergue, mas não no mesmo dia, para ficar com uma coisa de final feliz, né? Mas aí eles bateram o pé que não, que assim não podia ser. Um dia um outro não tinha que apresentar os dois. Então, bom, então já anunciei que vão ser 2 dias, então a dose foi dupla, foi um dia, dois no outro. Então tem algumas coisas desse tipo aí que a gente conseguiu.